Olá, meu nome é Davi Bastos e você está assistindo a videoresenha sobre o livro Pessoas Humanas e Divinas. O livro Pessoas Humanas e Divinas é mais um lançamento da editora Ultimato em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, no projeto da série Filosofia e Fé Cristã, uma série de 10 livros sobre filosofia e fé cristã, principalmente partindo da tradição analítica da filosofia. A série aborda temas tanto de filosofia da religião como de teologia filosófica cristã e até mesmo tangencia teologia filosófica não cristã em algumas obras. Por exemplo, no Manual Oxford de Teologia Filosófica, que deve sair em breve. Mas o livro Pessoas Humanas e Divinas, ele é um livro que vai trazer para nós um foco em teologia filosófica e filosofia da religião sobre a natureza de pessoas humanas. Alguns capítulos vão também tratar da encarnação e de questões sobre a natureza de Deus, mas o foco principal é a natureza de pessoas humanas. Temos algumas discussões sobre qual o valor intrínseco das pessoas humanas, outras sobre o que é o pecado original, a metafísica do pecado original. Mas o foco principal, o início principal, o núcleo do livro, surgiu de uma conferência em que vários filósofos cristãos famosos, como Peter Van Wagen e o Dean Zimmerman, que são os organizadores desse volume, dessa coletânea, e também outros como Alvin Plantinga, Lynn Rutherbaker e muitos outros, Howard Robinson. Então, nesse livro nós temos muitos autores diferentes, com abordagens diferentes. Até o John Hawthorne tem um capítulo, que é um autor aí que eu acho que é agnóstico. Não sei qual a posição dele sobre a existência de Deus. O que é marcante sobre esse livro, sobre essa obra, é que ela vai trazer então essa discussão sobre a natureza do ser humano. Nós somos só alma? Ou nós somos uma alma com corpo? Ou nós somos só corpo e não existe esse negócio de alma? E você vai poder ver no livro filósofos cristãos defendendo todas essas três posições. O idealismo, a visão de que nós somos só alma, ele é o menos defendido, o menos conhecido. Ele é uma tradição que vem do bispo George Berkeley, um bispo anglicano irlandês do século XVIII, ou XVII agora, falhou a memória. Mas o George Berkeley, então, ele inicia essa tradição do idealismo, que é a afirmação de que não existe matéria. Todas as coisas são ideias ou sensações na mente de Deus. Então essa parede, ela é brilho, ela é cor, ela é dureza, ela é som. Essas coisas é o que na verdade é parede, não existe uma matéria lá. E elas são essas coisas todas na mente de Deus, e as nossas mentes podem acessar essa realidade que está dentro de Deus ou dentro da mente de Deus. Então, assim, tem uma distinção entre Deus e a realidade, não é um panteísmo, mas ele tem essa visão de que não existe matéria nenhuma. Então essa é a filosofia do Berkeley. E aí tem uma tradição, alguns filósofos ainda vão nessa linha. Mas o mais comum é o debate entre dualismo e materialismo. Materialismo sobre pessoas humanas é a afirmação de que pessoas humanas são só materiais. Cristãos que são materialistas sobre pessoas humanas não são materialistas sobre tudo, que seria aí o materialismo mais conhecido. Por quê? Porque eles acreditam em espíritos, ou pelo menos em um espírito que é Deus, né? Então, Deus, para esses filósofos, não é material. Então, eles não são materialistas estrito sensu, eles são materialistas sobre pessoas humanas. A afirmação é de que nós não temos uma alma imaterial. Nossa mente, tudo que nós somos é matéria. Nosso cérebro é a nossa mente, e por aí vai. Tem formas filosóficas, é claro, de trabalhar esses conceitos. E por outro lado, o dualismo afirma que não, que nós não somos só material, nós não somos um animal, como é um capítulo que tem nesse livro. Hood Hudson defende, eu não sou um animal.
E o dualismo vai defender então que existe uma alma humana para além da matéria. O Alvin Plantinga é o principal defensor dessa visão no livro. E aí então nós vamos ter essas três visões sendo defendidas por filósofos cristãos, todos cristãos, uns mais explicando, não tanto defendendo, mas explicando o idealismo, um focado na defesa do dualismo e outros, alguns focados na defesa do dualismo e outros focados na defesa do materialismo. Então essa é a proposta do livro. Além disso, tem alguns capítulos sobre outros temas e tem uma introdução muito útil do Dean Zimmermann, explicando a diferença entre filosofia analítica e outras formas de filosofia analítica da religião e teologia filosófica, o que aconteceu. Ele explica a história do surgimento e engajamento disso tudo. Então, uma introdução muito legal, muito útil para quem quiser saber um pouco mais sobre a história da revolução na filosofia analítica da religião, tá? Então eu recomendo muito esse livro. É um livro de peso, é um livro acadêmico, filosófico, denso. Nem todos os capítulos são tão difíceis, alguns são mais. O John Hawthorne é bem técnico, um capítulo do Peter Forrest sobre teoria quântica e metafísica muito denso também, e é bem experimental, então é uma coisa ainda assim difícil de compreender algumas ideias. Mas outros capítulos são mais claros, mais diretos e são filosofia de qualidade. Nesse livro você pode ver filosofia séria, acadêmica mesmo. E então, mesmo se você não entender, vale a pena você comprar para você ver como é feita, como é a coisa no nível superior e como os cristãos também se engajam na filosofia nesse nível superior. Tá certo? Então eu quero deixar a recomendação desse livro. Encaminhe esse vídeo para outras pessoas, recomendo o livro. E se você conhece algum filósofo cristão, dê de presente para ele. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado dessa resenha e se interessem pelo livro.